transtorno de personalidade borderline é a mesma coisa que o transtorno afetivo bipolar? Não, são temas totalmente diferentes, mas um não exclui a presença do outro. Quando falamos de personalidade, de transtorno de personalidade, estamos falando que envolve o temperamento e o caráter daquela persona, daquela pessoa. No caso do borderline, essa pessoa ela tende a ter um humor mais estável, ou seja, oscila bastante o seu humor, tem uma sensação de vazio intensa, uma impulsividade, uma raiva inaparente, um apego muito intenso ao outro, e quando vem essas frustrações não sabe bem lidar com a situação, ou seja, tem um baixo limiar de frustração. Algumas delas podem sim, até nos casos mais graves, fazer pequenos episódios pontuais ali de uma leve psicose, a gente até chama assim de uma paranoia pontual, mas é algo ali da personalidade. Ele é uma personalidade instável, ela desestabiliza conforme vai tendo algum gatilho familiar, ambiental, laboral. São pessoas extremamente que queixam que nada preenche, que são vazias, muitas vezes se cortam, se machucam para o alívio da angústia. Diferente do bipolar. O transtorno afetivo bipolar, ele é uma doença, ele é um transtorno mental que vai envolver várias funções, várias esferas do mecanismo cerebral. Vai ter alteração do pensamento, ele pode ficar muito acelerado, ao ponto às vezes de fazer os delírios, né, ficar realmente persecutório. Ele vai ter alteração do padrão do sono, uma ativação noturna, muitas vezes várias noites sem dormir, grandiosidade, uma irritabilidade. Alguns tendem, às vezes, alguns tipos de fanatismo, seja ali muita energia para o jogo, para o sexo. Tudo isso, gente, configura um aumento de energia. Isso pode ser por algum gatilho ou não, né? Diferente lá do transtorno de personalidade. Lembrando que o bipolar tem vários tipos, né? Mas os principais, né, é o bipolar, transtorno afetivo tipo 1 e o tipo 2. Só a título de curiosidade, o tipo 1, ele é dado esse diagnóstico quando a pessoa apresenta um episódio de mania franca, né? Quando todas as esferas cerebrais estão extremamente ativas e ele faz o episódio denominado mania. Depois pode ter sim os episódios depressivos. Já o transtorno afetivo bipolar, de uma forma resumida, tipo 2, é um paciente que ele tem que ter um episódio ao menos na vida de hipomania, permeado ali por depressões. Às vezes a pessoa tem uma depressão de longa data e ali lá na frente vai fazer um episódio de hipomania. O que é hipomania? Tem todas as alterações cerebrais nas funções, mas não tão grandiosa, não tão elevada quanto na mania, mas ela fica ativa. E o que muitas vezes a pessoa não compreende é que ela é assim, nessa toda ativação, causando algum prejuízo para ela, mas ela gosta porque ela se sente produtiva, né? Então é um diagnóstico que tem que ser dado pelo médico psiquiatra, tem que ser tratado, porque é uma doença que ela é crônica, ela não tem cura, mas a partir do momento que a gente medica e acerta e tem o segmento, a pessoa consegue ter sua vida normal, sem esses prejuízos. Então, qual que é a diferença, gente? Um tem a ver com a personalidade, ali normalmente o melhor tratamento é psicoterapia em primeiro lugar, e o outro não. O outro tem alteração cerebral, tem muitos sintomas que afetam várias esferas cerebrais, principalmente o pensamento, o comportamento, o sono, entre outras que eu já comentei aqui com vocês. Então, antes de lerem critérios diagnósticos, de lerem postagens na internet, né, não se dê autodiagnóstico, né, não se autodiagnostiquem. Procure sempre a presença do diagnóstico perante ao médico psiquiatra.